Deus é o único capaz de nos dar livramentos de momentos difíceis, perigosos, porque Ele tem o poder nas mãos para fazer o que quiser, quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser. E quando nós confiamos em Deus, Ele nos dá muitos livramentos, todo dia. Tem livramentos que você vê e fala, nossa, Deus me deu esse livramento. Tem livramentos que a gente não vê. Eu quero citar os Salmos de número 18. É um Salmos onde Davi menciona o livramento de morte que ele teve. Diz assim, eu vou ler do verso 1 ao 3. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu refúgio em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Veja que aqui é um Salmos onde Davi começa declarando um amor verdadeiro, genuíno pelo Senhor. E depois ele declara quem é Deus para Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e desde que Davi era menino e cuidava do pasto das ovelhas do seu pai, Davi já tinha uma intimidade com Deus. Saul queria matar Davi e estava à procura dele, porque Saul achava que Davi ia tomar o trono dele pela sua carne, pelo seu braço. Saul não conseguia mais entender os planos de Deus para Davi, porque Saul tinha pecado contra o Senhor. Ele não conseguia entender que Davi era um escolhido após Saul. Ele achava que a atitude de herdar o trono era Davi. A carne de Davi, a vontade, a emoção, o sentimento de Davi. Mas não era. Era um plano de Deus. E aqui a gente vê que Davi, além de declarar seu amor pelo Senhor, antes dele falar da situação que ele estava vivendo, ele exalta Deus, dizendo que Deus é a sua força, Deus é a sua rocha, a sua cidadela, o seu libertador, o seu rochedo, o seu refúgio, o seu escudo, a força da sua salvação e o seu baluarte. E ele invoca o Senhor, digno de ser louvado, para ser salvo dos seus inimigos. Eu fiquei bem atenta a isso. Essa oração me faz lembrar também o Pai Nosso, onde Jesus ensina essa oração a começar glorificando a Deus. No meio da oração ele faz o pedido e ele termina agradecendo. E Davi nos ensina isso. Ele começa glorificando Deus, aí ele vai falar do seu problema para depois, no final, terminar. Então veja, no verso 4 do Salmos 18, ele conta o seu problema. É isso que nós temos que aprender, exceto numa situação de perigo extremo. Você está na rua, você está num comércio, você está em algum lugar que você precisa de um socorro urgente. Então você clama a Deus sem falar nada, sem exaltar nada. Senhor, me ajude, estou nessa situação. Socorro, Deus, estou vivendo isso. Socorro, Senhor. É diferente. Mas quando você vai se retirar no seu quarto para falar com Deus, essa deve ser a sua oração, o início da sua oração. Declare seu amor pelo Senhor e confesse quem é Deus. Ai, Bispa Márcia, mas eu estou tão chateado, estou tão aborrecido, porque aconteceu isso. Talvez seu filho está nas drogas, talvez seu marido foi mandado embora, a sua esposa te traiu, uma doença foi declarada pela medicina por um exame, por um diagnóstico, não sei. Está faltando dinheiro para pagar as contas no final do mês. Eu não sei o tamanho do seu inimigo, o tamanho do seu problema, mas quando você aprender a orar, como diz as Escrituras, você vai ter respostas. A Bíblia afirma que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Então talvez você esteja pedindo mal. Não se aborreça com Deus, Deus não tem nada a ver com o seu problema. Deus é Deus, Deus é tudo isso. Declare que Deus é a sua força, declare que Deus é o seu libertador, declare que Deus é a sua salvação, declare que Deus é a sua razão de viver. E aí você entra na oração e pede, derrama, chora tudo o que você deseja. No verso 4, Davi expõe o que aconteceu. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade
me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. O meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Dá para você entender quão importante é você começar uma oração da maneira certa? É reverência a Deus. Cadeias infernais cingiram ele. Imagine a luta que ele estava passando para fugir da espada de Saul. É assim que você vai fazer a sua oração. Você pode fazer a petição que você quiser e Deus vai te atender. E nunca se esqueça, no final de cada oração, dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, nessa situação. Porque Deus, Ele tem para você, além daquilo que você pede ou pensa. Davi, lá no Salmos 18, no 9, eu vou pular alguns versículos porque é um salmo grande. Ele diz que baixou os céus, que Deus baixou os céus e desceu e teve sob os pés, debaixo dos pés, densa escuridão. Tudo se fez escuro, porque Deus ia salvar Davi das mãos de Saul. Saul não ia continuar no trono. Saul pecou contra o Senhor. A Bíblia diz, lá no 16, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreceram, pois eram mais poderosos do que eu. Talvez seja essa a sua situação. Você está cercado de pessoas que não te apoiam, que não te ajudam, que só te criticam, que não querem te ver bem. Então você vai falar: Senhor, eu estou cercado de inimigos. As águas parecem que querem me afogar, o fogo parece que quer me queimar, as pessoas não me dão ouvidos. O que eu faço? Deus vai te responder o que você deve fazer. Não levante a sua mão, não levante a sua voz. Prefira a paz. Deixa Deus agir, porque se você tentar fazer alguma coisa, você está impedindo Deus de agir. Ai, mas eu tenho um gênio muito quente, eu não consigo, eu sou assim. Não, você vai pedir para o Senhor agir nessa situação e você vai se aquietar. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Davi continua lá, no Salmos 18, verso 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque ele se agradou de mim. E por que Deus se agradaria de você? Porque você está sendo sincero na sua oração. Porque você está buscando a vontade de Deus. Você abriu mão de agir com as suas mãos, de se vingar. Você abriu mão de resolver da sua maneira. Então Deus, com certeza, vai te colocar num lugar seguro e vai te dar livramentos, no plural. Lá no verso 25, para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Deus não tem flexibilidade de acordo com gente perversa. Quem estiver praticando mal contra você, quem estiver tentando te destruir, te perseguindo, não tem conversa com Deus. Ele vai tomar providências para te defender. A Bíblia diz aqui no Salmos 18, no verso 27, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu abates. Você está em sinal de humildade aí com Deus, fazendo a sua oração. Deus vai te salvar dessa situação. Deus vai derramar luz nessas trevas, como diz o 28, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. Ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. No 29, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Aleluia! Confesse isso. Com Deus você vence todo o exército inimigo, e com Deus você vai saltar muralhas. O caminho de Deus é perfeito, diz o verso 30. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Se refugie em Deus. Não tome nenhuma atitude que possa causar consequências ruins contra a sua vida. Não faça nada. Apenas ouça o que Deus quer de você. Apenas olhe, observe o que Deus vai fazer nessa situação. A palavra dele tem muito valor. A palavra dele se cumpre e é escudo para você, para tua família. Ele vai adestrar suas mãos para o combate. Não é combate de
armas de soco. Ele vai ver, ela vai ver. Não, é um combate espiritual contra o mundo espiritual. E já estou terminando. E aí, Davi teve livramento. Ele se escondeu, Deus colocou ele num lugar seguro, trouxe luz para os caminhos dele, e Saul desistiu de matar Davi. E aí, aquilo que eu disse no começo dessa ministração, ele começa agradecendo pelo milagre, pela bênção. Não se esqueça de agradecer a Deus. Tenha um coração grato. Não seja ingrato com Deus, não seja ingrato com as pessoas. Se as pessoas se magoam com ingratidão, imagine Deus antes de você encerrar a sua oração. E antes de você dizer, Senhor, que se faça a tua vontade, não a minha, agradeça. Confesse a tua vitória. Mas eu não estou vendo essa situação. Confesse a sua vitória. Confesse a tua vitória. Vive o Senhor, fala os Salmos 18, verso 46. E bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. E o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então, você aí, está me ouvindo? Viu como é que ele terminou a oração? É assim que você tem que terminar, agradecendo, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você esteja muito distante dessa situação, desse milagre que você precisa. Agradeça, confesse a sua vitória. Eu já consegui, Deus já me deu, eu já venci, os meus inimigos já caíram por terra e Deus fará grandes coisas na tua vida. Aprenda como você deve se portar perante Deus. Não seja negligente, não seja orgulhoso, seja humilde, fale com Deus. Deus tem ouvidos para te ouvir e Ele tem boca para te responder. Eu quero fazer uma oração por você, que está no desespero, precisando que Deus te responda, que vem orando aí de qualquer jeito, achando que Deus não vai atender, que você não merece, já falaram para você que você não merece. Isso é mentira. A Bíblia diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Buscai quem? A Deus. Batei e a porta se abrirá. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. O que vale mais para você? A palavra de Deus que afirma isso ou a palavra de um ser humano que está tentando tirar você dos caminhos de Deus, está tentando minar sua fé? O que vale mais para você? Você pode escolher. Se você prefere a palavra do ser humano que está aí do teu lado te atormentando, então Deus não vai poder fazer nada por você. Mas se você prefere seguir a palavra de Deus, crer que você pedindo, você vai receber, que a palavra de Deus se cumpre na sua vida de Gênesis a Apocalipse, então você vai ter grandes vitórias com o Deus Todo-Poderoso. Amém? Nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso socorro, a nossa cidadela, nosso libertador. Nós entramos em concordância nesta oração para dizer que o Senhor é tudo para nós. Sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer. Meu Deus, que o Senhor venha socorrer essas pessoas que estão orando comigo, que já estão esperando por um milagre faz tempo, que precisam de um livramento, que não sabem como orar. Meu Deus, mas o coração delas está quebrantado para poder, meu Deus, entender o que o Senhor quer para elas, para ouvir a Tua voz. Ah, meu Pai, tem misericórdia dessas pessoas. Perdoa-lhes os pecados, Senhor. Trata, Senhor, a sua alma. Que elas sejam homens e mulheres de fé, de ousadia, de coragem, para conquistar, para ir além, meu Pai. Porque o Senhor não se agrada de covardes. Meu Deus, faz dessas pessoas homens e mulheres valentes, homens e mulheres que tenham
em primeiro lugar a vida delas contigo, meu Deus. Senhor, Espírito Santo, ensine todas as coisas para essas pessoas. Ensina como orar, como pedir, como agradecer. E sejam vocês, todos que me ouvem, abençoados. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou dessa ministração, se falou com você, passe adiante, curta, dê seu like, compartilhe e seja feliz em nome de Jesus. Amém.